Nosso estudo das narrativas de Daniel chega ao seu clímax no capítulo 6. Se o capítulo 5 foi o juízo sobre a soberba de Belsazar, este capítulo é o teste final da fidelidade de Daniel sob um novo império, o Medo-Persa, representado por Dário, o Medo. A queda da Babilônia, no ano 539 a.C., não significou o fim das pressões para o povo de Deus. Daniel, no entanto, mantém sua excelência e é rapidamente promovido no novo governo, conforme escrito está em Daniel capítulo 6, versículo 3, o que estabelece o cenário para a conspiração. E a excelência de Daniel era uma ameaça para os outros oficiais. Os conhecidos como sátrapas, isto é, oficiais, não conseguiram encontrar nenhum erro na administração de Daniel. A única maneira de derrubá-lo era através de sua fé. A acusação seria de natureza religiosa, mas com implicações políticas. Jamais acharemos ocasião alguma para acusar Daniel, a menos que procuremos no tocante à lei do seu Deus. Olha só que interessante a forma como o inimigo tenta derrubar Daniel. Os conspiradores enganam o rei Dário para assinar um decreto que proíbe qualquer pessoa de fazer uma petição a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei, por 30 dias. Este decreto não é apenas um capricho, ele é uma manifestação da idolatria imperial. Ao exigir a oração apenas ao rei, o decreto transforma o monarca em um deus temporário. Então, a oração do súdito a qualquer outra divindade é, portanto, um ato de traição política. O conflito de Daniel não é com a lei civil comum, mas com uma lei que força a violar o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Daniel, sabendo que o decreto tinha sido assinado, toma uma decisão crucial. Entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se colocava de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Uma outra questão que devemos entender é que a oração de Daniel não era secreta, era deliberadamente visível. E que ele fazia isso 3 vezes ao dia. Mantinha o padrão judaico, conforme o Salmo 55, verso 17, que era justamente a rotina do pacto. Então, essa questão das janelas abertas para a Jerusalém é um gesto pactual que remete à oração de Salomão na dedicação do templo, como está escrito e registrado no primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículo 48, onde ele orava em direção ao lugar da presença do Senhor, mesmo estando no exílio. A ideia era costume, como costumava fazer. Então, a fidelidade não era uma reação à crise, mas um hábito enraizado. Por isso, Daniel recusa-se a alterar sua devoção para se adequar a uma lei humana que anula a lei de Deus. O teólogo bíblico Alec Motyer afirma que o ponto de colisão não é sobre a religião, mas sobre a supremacia. A escolha de Daniel, ela é clara. A supremacia pertence a Deus, ao Senhor. Sua oração é, de fato, o primeiro e mais alto ato de desobediência civil, baseado em fundamentos teológicos. No entanto, demonstra com clareza sua obediência direta a Deus.
devido à sua obediência a Deus, diretamente, de forma clara, gerou uma desobediência à lei civil. Então, por isso, Daniel é lançado na cova dos leões. O rei lamenta, mas o selo real confirma a invencibilidade do juízo humano. Na manhã seguinte, Daniel declara: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Isso é interessante porque ele apresenta-se diante de Deus como inocente e busca favor, busca justiça diante da sua honestidade, diante da sua inocência e diante também da injustiça aplicada sobre ele. A intervenção de Deus, ela é um sinal do seu poder de aliança. No capítulo 3, por exemplo, o Filho dos Deuses aparece no fogo. Aqui, um anjo fecha a boca dos leões. Em ambos os casos, a presença divina protege o remanescente fiel do juízo que deveria consumi-los. O leão, ou os leões, o símbolo de poder e juízo, conforme Amós 3,4, torna-se inofensivos. Deus demonstra que ele tem poder total não apenas sobre reis, mas também sobre a natureza selvagem. A proteção miraculosa de Daniel serve como encorajamento, mas a teologia é clara. A fidelidade é exigida mesmo que o livramento não venha, como aceito pelos 3 amigos do capítulo 3, na fornalha de fogo. O pastor e tradutor Eugene Peterson nos ensina que a fidelidade de Daniel não era sobre o espetáculo, mas sobre a vida fielmente vivida. Ele diz: a disciplina de oração de Daniel não era um ato isolado de desafio devido à dificuldade que estava enfrentando, mas o ritmo constante de uma vida que era irremediavelmente dedicada ao próprio Deus. E então, nós observamos que o resultado do milagre é que o rei Dário, como Nabucodonosor, antes dele, emite um novo decreto reconhecendo o Deus de Daniel. Este decreto é o mais amplo até então, pois ordena que todos no reino tremam e temam o Deus de Daniel. O ciclo ele é completo, pois a Babilônia é destruída por sua soberba no capítulo 5. A Medopérsia, o novo império, é forçada a reconhecer a soberania do Senhor por meio da fidelidade e livramento do seu servo Daniel. O povo de Deus no exílio cumpre por meio de sua fidelidade sua vocação missionária de ser testemunha clara para todas as nações. O livro de Daniel, até aqui, nos mostra que a soberania de Deus se manifesta na história por meio da fidelidade inabalável do seu povo. A Cova dos Leões não é uma história infantil. É um profundo tratado sobre o limite da autoridade humana e a supremacia da aliança de Deus. Chegamos então à metade do nosso curso e à virada do livro. No próximo módulo, iniciaremos a fascinante segunda parte de Daniel, capítulo 7 ao capítulo 12. Analisaremos a visão dos 4 animais do capítulo 7, o primeiro grande texto apocalíptico, que reitera e aprofunda a mensagem da estátua, focando na figura gloriosa do Filho do Homem.